eu trabalho numa empresa japonesa de tecnologia. Normalmente, empresas de tecnologia tendem a 30, 35% de mulheres, 60% de homens. A minha tinha 3% dessa época. Quando eu E a gente entrei está falando em 2019, 2020. 2020, na verdade, foi na pandemia. E aí, o que aconteceu? Eu sabia que em algum momento aquilo tinha que mudar, né? Porque uma empresa onde não tem mulheres, tem pouquíssimas mulheres na liderança, tem mulheres em posições de não liderança, mas não tem referência. Então, como é que a gente que abre porta para jovens que entram no mercado de trabalho, mas não querem estar ali, né? Sim. Tipo, eu falo, nossa, lugar aqui antigo, só tem homem, aí você vê lá aqueles organogramas que são homens, né? E já são pessoas mais velhas e tal. Você fala assim, nós não vamos conseguir mudar isso aqui. E vai ter um momento que vai ter a cota, né? A famosa, precisa aumentar, alguma cota. A diversidade precisa existir, então vamos cumprir aqui uma tabela. Exatamente. E aí eu me lembro bem que comecei a pensar nisso. Eu participei de um estudo, de um curso que eu pude pôr em prática, né, essa ideia, né? Teve um trabalho com uma coaching e tal, eu pude pôr em prática essa ideia, ofereci da época pro meu chefe, que falou, se quiser, vai lá. Se quiser fazer. É interessante, ela pulou essa parte, mas ela entrou nesse projeto porque ela era mulher, porque não tinha homem. Exatamente. Porque ela era uma das únicas mulheres da empresa. Esse curso falou assim, a gente precisa colocar uma mulher, né, nesse curso que tenha, já seja líder, né? Então a gente pensou em você, por exemplo, pensou em mim porque só tinha eu, porque não tem outra, né? Na verdade é essa. E aí, eu falei, bom, vamos começar a fazer eu lembro que eu ofereci esse curso, né, pro meu chefe. Ele não deu sim nem que não, mas falou assim, se quiser você faz, mas não tem importância nenhuma, não teve apoio. E aí veio a tal da cota, e veio com uma espécie de KPI que ele tinha que aumentar, e o bônus da liderança estava atrelado a isso. Na mesma hora ele me ligou e falou, aquele programa tá pronto. Eu falei, mas a pessoa motivada pelo desafio tá pronto, bora. Aí a gente fez um quiz, assim, eu me juntei com outras mulheres que não tinham posições de liderança, mas que queriam abraçar o projeto, que eram da área de recursos humanos. A gente montou, ele era basicamente 3 pilares. Mentoria especializada, jornadas e treinamentos, assim, que mais de 60 tipos de capacitação de todo tipo, desde PowerPoint a coisas, técnicas de liderança, mas tinha muita coisa. E rodas de conversa. Essas rodas de conversa eram para ser mensais, onde a gente, quando lançou o programa, 147 mulheres se inscreveram da América Latina inteira. Era impressionante. Quando a gente marcava essa roda de conversa, todas estavam lá. Com caríssimas reações de alguém que estava de férias, ou que de fato não deu para estar, mas massivamente estava todo mundo lá. Todo mundo queria estar lá. E essas rodas de conversa... Era uma dor, né? Elas eram tão gostosas e tão emocionadas. A gente saía muito emocionada. E mesmo eu sendo a mentora do programa, eu acho que foi quem mais me emocionei, mais aprendi. E eu comecei a perceber que cada tema que a gente tinha e cada troca que a gente fazia, as dores eram as mesmas, as inseguranças eram as mesmas. A gente vinha muito. Todo mundo tinha a mesma forma de pensar, de se aceitar, de entender sobre assédio, por exemplo, que quantas nós não passamos assédio sem saber que estava passando, ou que podia ter ido denunciar e nunca foi, e até hoje meio que sente assim, será que se aconteceu alguma coisa com ele e tal, melhor não, vai que eu me confundi. Então assim, eram várias coisas que eu falei, não é possível que todo mundo seja, todo mundo. E a gente está falando de países diferentes, de culturas diferentes, de classe social diferente, mas todas as dores eram unânimes. E aí eu resolvi que eu queria estudar melhor isso. Falei, não, eu preciso estudar, porque não é possível. Senão, porque o programa em si, que ele chama Elas, era liderando a própria carreira. E eu falava muito sobre isso. A sua carreira só depende de você. Esteja pronta para o dia que... Não importa se vai ser uma cota ou se vai ser
uma oportunidade, uma vaga que abre na sua área, ou que você esteja pronta. E principalmente, saiba o que você quer. Porque se você não souber o que você quer, como é que você vai estar pronta? Né? Então, eu falava muito sobre isso. E aí, ao mesmo tempo, eu falei assim, eu acho que o que eu quero é isso. O que eu queria mesmo, de fato, era estar ali falando para essas mulheres, estudando sobre isso. Virou uma chave, assim, Virginia, eu sou engenheira elétrica, né? Trabalhei a vida inteira com a parte de supply chain, com operação logística. De repente eu me vi ali e falei, eu quero... Envolvida. Parece que abriu uma cortina, eu falei, é isso que eu queria para a vida toda. Eu falei, como é que eu demorei tanto para chegar até aqui? E é tão importante falar sobre autoconhecimento, sobre preparar uma pessoa para ela ter a oportunidade, para ela estar pronta, sabe? Eu acho que, obviamente, a maternidade, ela me fez pensar muito sobre isso. Que Até que você teve uma filha, né? Eu acho que que mundo que eu quero para minha filha. Que mercado de trabalho eu quero que receba ela, né? Eu quero que ela não passe os percalços que eu tive que passar, que a minha geração precisou passar. Então, foi um primeiro motivador, sim, mas o que de fato me motiva até hoje foram essas rodas de conversa, foi entender o quanto isso tem tanta coisa para ser feita, tem tanta E coisa. veio tanto desse lado de troca de experiências e vivências no mundo, quanto você já tentou se aprofundar no estudo da neurociência. Não, sim. Isso te motivou a estudar a neurociência. Me motivou a estudar, porque foi o que eu falei. De repente eu falei, mas tem uma chave aqui que todo mundo tá virada. O que é isso daqui, né? Como é que a gente desvira isso? É só com conversa ou dá para eu criar de um jeito a minha filha para ela não ser assim, né? Para ela não ter essas inseguranças ou ter essas síndrome de impostora que é tão unânime ali. E aí eu fui estudar neurociências, que eu comecei a... Na verdade, eu comecei a avaliar e conversando com outras mulheres sobre psicologia e tudo mais, que eu sempre fazia terapia já há bastante tempo. Aí eu percebi que a neurociência tinha mais a ver comigo, né? Com o tipo de ciência que eu queria estudar. E aí fui lá estudar, falei, bom, vamos ver se tem alguma coisa diferente desse cérebrozinho bonitinho aqui, que faz com que a gente seja desse jeito. Não que esses comportamentos se repitam, essa sensação de impostora se repita. A resposta é não tem. Não somos diferentes, somos idênticos. O que difere de fato? Primeiro são os mitos com os quais a gente acredita desde sempre. Os neuromitos que a gente fala, que é a forma, por exemplo, depois dos 50 você não vai querer estudar outra língua que você não vai aprender. Você vai. Talvez você tenha que, de uma forma diferente, uma abordagem diferente, mas você vai conseguir aprender qualquer coisa, não importa a idade. Até é muito bom para você, né, manter São as crenças limitantes, né? E são, de fato, os neuromitos. E também tem muito a ver com os incentivos. Os brinquedos que a gente teve, as brincadeiras com as quais a gente brincava com as meninas, e que até hoje a gente incentiva, e as brincadeiras dos meninos. E isso é uma coisa muito, muito clara, porque assim, os meninos, eles são corajosos, eles são... Pode pendurar no lustre, pode fazer o barulho que for, é Homem-Aranha, o Super-Homem, nossa, pula, voa. Isso é incentivado, né? A coragem é incentivada. Quanto a nós, meninas, o incentivado era brincar em grupos, a rede de apoio, em grupos. Primeiro o outro e depois a gente. Primeiro você dá comidinha pro filhinho, primeiro você faz a comidinha do papaizinho, né? Você faz o chá com as amiguinhas, e depois você... Isso é um incentivo desde muito pequena. Fala baixinho, né? Fechar a perninha, comportada. Que bonitinho. Olha a outra menina comportadinha. Só você tá fazendo bagunça. Muito disso. Então, isso tem muito a ver com a voz, né? Quando a gente fala mais alto, seja numa reunião ou seja em casa, né? Parece, aos olhos de quem escuta, fala, descontrolou, perdeu o controle ela ali. Tá histérica. Pois é, ó. Tá na TP. Outra menopausa. Menopausa. E tem muito disso. Até a gente se assusta com a nossa voz. E aí, por que essa voz incomoda, né? Por isso, porque ninguém tá acostumado a ouvir.
Os meninos, a voz mais alta que eles escutam é a rolando bronca. Então não é bom, né?